Pensa rápido, você trabalha para viver ou vive para trabalhar? Você governa a sua agenda ou deixa a sua agenda te governar? E se de repente tirassem seu emprego, seu título e seu cargo, o que ia ficar? Quem é você por trás do crachá? Olá, família! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa A Vida é Leve. Eu sou a Thaís Colli e você já sabe que eu tô aqui para apoiar você através do autocuidado e da energia a equilibrar vida e trabalho e alcançar a satisfação no sentido mais pleno. Sim, vida e trabalho, afinal de contas, vida e trabalho não são a mesma coisa, por mais que a gente acredite e às vezes pareça que sim, e é exatamente por isso que é tão desafiador buscar esse equilíbrio entre uma coisa e outra. Por isso hoje, nesse nosso espaço de conversa direta, falando de desafios reais com mulheres reais, é sobre isso que nós vamos conversar. Quem é você além do seu trabalho? Quem é você por trás do crachá? Se você já me acompanha há mais tempo, certamente já me ouviu falar que, na minha percepção, a vida é uma grande peça de teatro, em que a gente precisa vestir uma fantasia para interpretar, para estar ali em cima do palco. E uma das principais fantasias que a gente veste é justamente a fantasia do trabalho. Mas aí é preciso tomar um cuidado, porque ao mesmo tempo que o trabalho enobrece o homem, a mulher, enfim, ele também pode nos fazer esquecer da nossa verdadeira missão aqui. Como assim, Thaís? Pensa comigo, nós, enquanto seres espirituais, seres de luz, enfim, estamos aqui nessa dimensão materializados num corpo físico com o objetivo de crescer, de ter experiências e evoluir, certo? Acontece que nessa dimensão a gente lida com uma energia mais densa chamada dinheiro. E a gente precisa dessa energia para poder viver e viabilizar certas coisas, certas realizações, a própria alimentação, enfim. E o trabalho é de alguma forma a moeda de troca para que esse dinheiro, essa energia chegue até a gente. Acontece que o trabalho nesse sentido é um meio através do qual, e não o fim. E muitas vezes quando a gente veste a fantasia do trabalho, a gente se esquece que o trabalho é um meio para fazer a vida acontecer e não algo que a gente tem que parar e sacrificar a vida inteira para fazer. Percebe como a gente inverte muitas vezes essa lógica? E eu acredito que a gente inverta isso muitas vezes sem perceber e a gente acaba entrando no piloto automático porque todo o sistema corrobora para isso de fato. Todo o sistema vem desde pequenininho nos ensinando que, olha, vai nascer, vai crescer, vai estudar, vai se formar para ir trabalhar. E ali a gente vai entendendo que viver é realmente se preparar desde pequenininho para chegar esse momento em que vai ter um emprego e que vai falar, poxa, finalmente eu tenho um trabalho. E quando a gente entra nessa roda viva, sem perceber, a gente acaba trazendo o trabalho para o centro da nossa vida. E por mais que ele seja uma bênção, seja um meio através do qual, quando ele se torna o fim, muita coisa se perde pelo caminho. Quer ver um exemplo? Há alguns anos eu atendi uma cliente muito especial que estava com um desafio muito grande com o filho. O filho estava sendo diagnosticado ali com TDAH e ela dizia, Thaís, eu não aguento chegar em casa e ele não para, ele não sossega um minutinho. Ele joga bola comigo, brinca comigo, conversa comigo, fala comigo. Uma loucura, eu não tô aguentando mais e tal. Eu falei assim, olha, calma. Talvez, assim como antigamente, né, entregando a idade, tudo era virose, lembra quando a gente ia para o hospital? Isso é virose, também é virose, também é virose. Enfim, hoje em dia me dá uma sensação, com todo o respeito à medicina, que as crianças principalmente são colocadas numa caixinha chamada TDAH. Então tudo se chama TDAH. E nesse momento em que a cliente trouxe isso para mim, eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala que a demanda do seu filho é tão grande por você, será que de fato é algum distúrbio ou é realmente uma falta que ele está sentindo da sua presença? Porque quando ela chegava, ele não dava um minutinho de sossego para ela. Ele queria era brincar, ele queria conversar com ela, ele queria contar para ela como foi o dia, enfim. Só que ele esperava demais até ela chegar no finzinho da noite e quando ela chegava era aquele auê. Aí eu perguntei para ela, como é que tá a sua agenda? Ela falou, nossa, Thaís, eu assim, para eu conseguir vir aqui fazer uma sessão com você, já é uma coisa que eu tenho que mexer na minha agenda toda, porque eu não tô tendo nem 5 minutinhos. Falei, que ótimo, que pelo menos para você tá conseguindo ter esses momentos de 15 em 15 dias, de mês em mês, ótimo. Mas vamos pensar o seguinte, se você tá vivendo em função dessa agenda, quem de fato está governando? Para começar, quem de fato está governando quem? Você governa e domina a sua agenda ou é ela que te governa e te domina? E outra coisa, por que você trabalha? Eu trabalho porque eu quero dar o melhor pro meu filho, porque eu quero ter tempo para ficar com ele. Eu falei, oi?
Às vezes a gente não percebe que o nosso maior objetivo é aquilo que a gente primeiro abre mão. Olha que interessante, tudo que ela queria era trabalhar para ficar com uma vida mais tranquila e ter tempo de ficar com o filho. E em nome de trabalhar, a primeira coisa que ela cortava era o tempo que ela tinha com o filho dela. E quantas vezes, em nome do trabalho, a gente acaba de fato abrindo mão daquilo que a gente mais quer? Ah, por que você quer trabalhar tanto? Ah, eu quero trabalhar muito para estar com as pessoas que eu amo. Ah, mas em nome disso, então você não tem tempo para ficar com elas. Tá vendo como, sem perceber, a gente inverte e coloca o meio como o fim? E aí a gente começa a perder muita coisa preciosa? E em momento nenhum eu estou desmerecendo o trabalho, até porque o meu trabalho é um grande propósito na minha vida, é algo que depois de anos trabalhando num lugar que não tinha nada a ver, em que eu matava a minha essência todos os dias, eu descobri de fato o que é que mantém minha luz acesa. O trabalho ele enobrece, ele engrandece, ele inspira, ele transborda, ele é bênção, desde que ele esteja no lugar dele, desde que ele esteja de fato sendo encarado como um meio para eu evoluir, um meio para eu levar algo de bom para as pessoas, um meio para eu contribuir com a sociedade e com o outro, um meio para viabilizar a minha vida aqui. Porque voltando então naquela pergunta inicial, quantas vezes a gente se perde? Quantas vezes, quando eu começo a fazer um curso de formação em Reiki, eu pergunto para as minhas alunas: se apresentem para mim, quem são vocês? E aí, quando elas começam a falar, normalmente ah, então, eu sou fulana, eu trabalho há tanto tempo com tal coisa. Ah, eu sou Beltrana, eu sou formada nisso, nisso, naquilo, eu trabalho em tal empresa. E é quase que automático se identificar com base no que faz, com base no que trabalha. Percebe como já está tão introjetado que a gente identifica o que é com base no que a gente faz? Vê como que o trabalho, ao invés de ser um meio, parece que ele se torna quase que um fim, de fato, o maior objetivo da vida? E aí, voltando um pouco mais atrás na nossa conversa e pensando que, em essência, nós somos seres de luz, seres espirituais, que estamos aqui em busca de evoluir, de crescer, de somar uns com os outros, para sair dessa jornada ainda melhores e ainda maiores, que lugar que deveria de fato ter o trabalho? Será que o que a gente faz para viver de fato tem esse peso todo, a ponto da gente parar de viver para fazer aquilo? A ponto de repente a gente abrir mão do tempo com as pessoas que a gente ama, abrir mão das experiências que nos fariam crescer para estar ali, para bater uma meta, para bater um ponto. E ao invés de estarmos disponíveis para o nosso próprio crescimento, a gente está sempre ali para bater uma meta para a empresa, para fazer a empresa crescer cada vez mais, em detrimento do nosso próprio crescimento, em detrimento das nossas próprias relações, que é aquilo que nos faz crescer. Quando eu trabalhava no banco, tinha uma pergunta que eu sempre me fazia e que me incomodava demais, que era: ok, Thaís passou dessa para melhor, agora está diante de Deus. E Deus vira para mim e fala: e aí, minha filha, o que você fez da vida? E tudo que eu sabia responder até então era: ah, eu bati meta, eu fiquei noites acordadas preocupada, o que eu poderia fazer para poder entregar mais. E eu vendi os produtos que esperavam que eu vendesse, e eu bati as metas que me deram para bater. E eu até tive crise de ansiedade, de tanto que eu me empenhava em fazer isso. Como se, nossa, eu fosse ganhar uma estrelinha no final da vida porque eu bati uma meta para uma empresa. E o lado triste de tudo isso era me perceber contando para Deus que tudo que eu fiz na minha vida foi trabalhar e que toda essa oportunidade que Ele me deu de crescer, de me transformar, de me tornar alguém melhor, eu deixei para depois, porque eu simplesmente deixei meu processo de evolução estacionado para ter tempo de trabalhar. E aí eu pensava, tá muito invertida essa balança. Tem algo aqui que realmente não está batendo com a minha essência, tem algo que está desrespeitando completamente essa oportunidade que eu tenho de estar aqui e crescer. E não é não trabalhar, é na verdade colocar o trabalho no lugar que ele merece estar, que ele precisa estar. E aí eu te pergunto, será que às vezes você também sente algo nesse sentido quando chega para trabalhar? Às vezes eu senti uma angústia tão grande que a sensação é que eu ia entrar ali e perder mais um dia de vida. E aí eu me lembro que o horário de verão era algo que me consolava demais, porque a minha sensação era: eu vou terminar de trabalhar, quando eu sair daqui ainda vai ter luz, ainda vai ser dia, ainda vai ter vida para eu viver. Olha que loucura, olha o ponto que a gente chega quando a gente inverte essa balança do trabalho e da vida e começa a dar importância para aquilo que deveria ser simplesmente um apoio para viver.
E depois de passar por esse momento em que estava tudo completamente invertido e me fazendo mal, é que eu comecei então a perceber e a configurar exatamente isso. Apesar do sistema em que a gente vive favorecer e muitas vezes incentivar esse tipo de pensamento, a gente precisa sair do piloto automático. A gente precisa sair dessa roda viva e simplesmente pensar. Pensar como seres pensantes, como seres de luz, como seres que estão aqui de fato para crescer e evoluir. Será que esse mesmo é o caminho? Será que é natural o meio através do qual eu vou viver se tornar o fim, a ponto de me privar de viver para cumprir uma meta, para bater um ponto, para cumprir tabela? Percebe? E muitas vezes a gente associa uma angústia ao trabalho injustamente, porque o trabalho em si, ele não é bom nem ruim. O que o torna algo positivo ou negativo na vida da gente é esse lugar que a gente coloca ele, é esse peso que a gente atribui a ele. E muitas vezes, inclusive, atribui a ele a expectativa de realizar tudo e da gente se transformar em algo muito melhor, como se o trabalho por si só fosse fazer isso por nós. E não é bem assim. Não é simplesmente trabalhar que vai me fazer ser uma pessoa mais humana. Não é simplesmente trabalhar que vai me fazer ser uma pessoa que vai realizar e que vai contribuir com o mundo. Se dentro de mim eu não trabalhar tudo aquilo que eu vim trabalhar aqui, em termos de evolução, em termos de socialização, em termos de afetividade, em termos de ter um tempo muitas vezes para eu parar e descansar, para eu ter o meu silêncio, para eu me conectar com o divino. E se tudo que eu faço na vida, de manhã, de tarde, de noite, enquanto eu estou no trabalho, depois que eu saio do trabalho, é pensar em trabalho, que hora que sobra tempo para viver? É por isso que eu falo sempre, nos meus atendimentos, nos vídeos, nos programas, trabalhe em função de viver, mas pelo amor de Deus, não viva só em função de trabalhar. Porque muitas vezes você vai achar que o maior objetivo da vida é dar o sangue pelo trabalho, mas sem perceber você começa a dar também o seu tempo de vida, os seus anos de saúde, toda a sua juventude, toda a sua energia e de repente chega um momento de aposentar e você fala, ufa, missão cumprida, e agora? Não, não é sobre isso. Eu já falei tantas vezes que a vida é um óleo bifásico, né, em que a gente tem os momentos de descanso, de lazer, de estar com a família e também de trabalhar, ou seja, a gente precisa sacudir esse óleo aí e entender que trabalho e vida e família e diversão e todas as coisas positivas, tudo anda junto. Não existe, eu vou trabalhar até tantos anos, aí eu vou me sacrificar, eu vou dar sangue, vou dar tudo que eu tenho e depois eu vou viver. Não, a vida é agora. Inclusive o próprio trabalho e as relações com os colegas, com os chefes, com os clientes, enfim, são uma fonte maravilhosa de aprendizado. São inclusive uma oportunidade em que, se você consegue perceber isso, muito além de entender que você está dando o seu sangue, você vai entender que trabalhando você também está vivendo o seu propósito, você está dando o seu melhor. Mas para isso é preciso de fato recuar, sair desse piloto automático e entender que, olha, felizmente ou infelizmente, mas é algo que acontece, o sistema nos faz acreditar desde criancinhas, literalmente, que a gente está aqui é para isso, só que não. Não existe uma receita de bolo para viver, não existe uma receita certa para o sucesso, não existe esse passo a passo determinado igual para todo mundo. O que existe é a gente sempre ter uma coerência entre a nossa essência e as nossas atitudes, entre o nosso coração e aquilo que a gente está se propondo a fazer e, sobretudo, uma clareza para sair sempre do piloto automático e todos os dias em que a gente estiver saindo para trabalhar, a gente pensar, eu estou indo ali buscar a minha forma de viver, estou indo ali de alguma forma somar com as outras pessoas, mas eu não estou indo me perder. Porque se de repente a gente entra naquilo que eu infelizmente vivi durante muito tempo, que era a sensação de estar indo perder mais um dia de vida, meu Deus, o que esperar do final do dia? O que esperar do final do mês? Será que de fato o salário vai chegar pagando e valendo a pena por tanto sacrifício assim? No que depender de um sistema financeiro, a gente sempre vai continuar nessa roda viva de achar que de fato a gente é uma função e que a gente tem que exercer aquilo ali para fazer alguma diferença no mundo. Só que definitivamente não é isso. Por mais que a gente tenha um papel muito importante dentro de uma empresa, dentro do empreendimento, se você de repente é uma empresária como eu, ou se de repente você é CLT, não importa, aonde quer que você esteja, se você leva a sua luz e o seu propósito, você transborda, você brilha e você inspira.
mas que a gente saiba fazer isso sempre com muito carinho, muito respeito às nossas escolhas e à nossa essência e, sobretudo, respeitando esse propósito de entender que a nossa vida é definitivamente muito mais do que o nosso trabalho. E que quando passam ali aquelas horas que a gente precisa se dedicar, eu tenho uma vida inteira para me dedicar e para administrar e para aprender e para bater uma meta de aprendizado, uma meta de socialização, uma meta de amor, uma meta de perdão. Percebe como a vida é definitivamente, infinitamente muito mais e muito maior que o trabalho? É por isso que eu comecei esse vídeo brincando e falando, pensa rápido, você vive para trabalhar ou trabalha para viver? E isso tem que estar na ponta da língua. Porque se de repente você fala, opa, ai, calma, a dúvida em si já mostra muita coisa, já mostra de repente que você pode ter escorregado e se deixado levar por esse piloto automático e de repente está realmente acreditando que, olha, eu tenho que abrir mão de tudo para trabalhar porque viver é isso. Não é. Minha querida, viver não é só trabalhar. Quando você olha para o seu trabalho como esse lugar de bênção e de multiplicação de tudo que você pode somar para o mundo, ok, ele está fazendo parte como um meio de vida. Agora, quando você olha para ele e fala, hoje não estou tendo tempo nem de ser gentil porque eu estou atrasada para entregar um relatório ou uma meta, opa, sinal vermelho, para, respira, sai do piloto automático e volta aqui para se responder. Será que você tem dominado a sua agenda ou tem deixado a sua agenda dominar você? Será que de fato você tem colocado o trabalho no lugar certo ou você tem colocado ele acima e à frente de tudo e de todos, inclusive das pessoas que você ama, das coisas que você tem vontade de fazer? Percebe? E se você chega no final de um dia exausta, com vontade de estar com outras pessoas ou de fazer algo por você e você fala, eu não consigo, porque hoje eu trabalhei tanto que eu preciso parar, eu preciso descansar e tudo que eu quero é dormir porque amanhã eu tenho que acordar cedo de novo e trabalhar de novo e ficar o dia inteiro ali, chegar, com sorte amanhã eu chego com um pouquinho de tempo para poder assistir uma televisão e aí eu vou dormir de novo para poder voltar e trabalhar. Para, porque você já entrou na roda viva, porque você já entrou nesse ciclo aí muitas vezes autodestrutivo e se afastou totalmente dessa essência, desse propósito evolutivo que o trabalho tem na vida da gente. Percebe? Por isso, nesse momento, eu quero te propor uma reflexão e depois eu vou te falar sobre 3 pontos que vale a pena ser anotados aí para você jamais se esquecer. A reflexão que eu quero propor tem a ver com um jogo lá da infância que eu não sei se você chegou a brincar, que era o não e porquê. A gente tinha que conversar com a outra pessoa sem falar sem falar não e sem falar porquê, que é algo que automaticamente a gente traz ali na nossa fala, mesmo quase como um vício de linguagem. Não podia não e porquê. E nessa reflexão eu vou te fazer uma pergunta e você não pode falar nada relacionado ao seu trabalho. A pergunta é simples, mas a resposta talvez seja desafiadora, porque dentro do não e porquê não vale falar nada sobre o seu trabalho. A pergunta é: quem é você? Quem é você por trás do crachá? Quem é você quando o seu trabalho sai de cena e fica a sua essência? Quem é você, mãe, filha, irmã? Quem é você, esposa? Quem é você, amiga? Quem é você para além do seu trabalho, independente do que você faz? Eu sei que é desafiador, mas não vale colocar nada relacionado ao seu trabalho. E se for difícil demais falar, poxa, mas eu só sei me atribuir características e qualidades relacionadas ao trabalho, isso é um sinal de que, de fato, é importante que você pare agora e comece a refletir e a resgatar dentro de você o que, em essência, te faz ser quem você é e se transformar em algo ainda maior, que é, afinal de contas, o grande propósito da nossa vida. Então, observa como que, pelo grau de desafio para responder a essa reflexão, você já vai começar a ter uma percepção de quão equilibrada ou não está essa balança de vida e trabalho e o quanto, de repente, o meio já se tornou tanto o fim que você passou a acreditar que você é o trabalho e, de fato, dentro daquela nossa reflexão de que a vida é uma grande peça de teatro, em algum momento você passou a acreditar que você é a fantasia do trabalho, que você simplesmente vestiu para interpretar a peça da vida, mas acabou acreditando que, de fato, definia quem era você. Então se prepara para responder essa pergunta e deixar transbordar do seu coração para o papel quem é você. Agora, para te ajudar não só a refletir sobre esse desafio, como para levar para todos os dias da sua vida, eu queria chamar a atenção para 3 pontos. Anota aí. Seu percentual de meta batida não é o percentual de satisfação da sua vida.
Seu humor não é diretamente proporcional aos seus resultados. E por fim, você não é sua função. Você é um ser de luz poderoso e latente, mas muitas vezes esquecido dentro do seu coração. Leve sempre essas afirmações na sua mente e no seu coração para você se lembrar que de fato você é muito mais do que o seu trabalho. E se sentindo muito mais do que o seu trabalho, você vai ver como fica até mais leve sair todos os dias para trabalhar, porque você entende que você é muito maior do que aquilo. Aquilo é um pedacinho do seu dia, mas quando você sai dali, e inclusive enquanto está ali, você se lembra sempre da sua grandeza e você sabe que aquilo é só uma parte, é só um pedacinho, que aquilo não te define. E pelo contrário, ao invés de ser um lugar em que você sente que você está acabando com seus dias, você percebe que na verdade é um trampolim para você ser sempre mais, cada vez melhor. Então leve sempre a partir de agora essas 3 afirmações dentro de você, para que você jamais volte a confundir sua vida com o seu trabalho, para que jamais você permita que o percentual de metas batidas seja para você um sinônimo de sucesso ou de satisfação com a sua vida. Não é. Para que você não deixe mais o seu humor depender do seu resultado, para que você chegue em casa sorrindo, de coração aberto, em paz de estar com as pessoas que você ama, independente do que aconteceu no seu dia de trabalho. E também para que você entenda que definitivamente você não é uma função. Você é sim parte do seu dia, alguém que faz um papel dentro de uma empresa, dentro de um sistema, mas que para além disso você é esse ser de luz maravilhoso, poderoso, que está latente pedindo passagem dentro do seu coração. E é reafirmando essas 3 certezas dentro do seu coração que você vai chegar ao final de cada um dos dias e vai pensar, valeu a pena, eu consegui equilibrar essa minha balança de vida e trabalho, e a primeira coisa que escapole aí quando a gente consegue realmente fechar essa equação é a culpa. A culpa de muitas vezes achar que não foi suficiente para o trabalho, ou que não foi suficiente para a família, ou que não foi suficiente para você mesmo. Porque quando você se equilibra, quando você volta para a sua essência, a única certeza que vem é: hoje eu fui tudo o que eu poderia ser. E é sobre isso. Eu espero genuinamente que o episódio de hoje tenha te inspirado a trazer um novo olhar para a vida, para o trabalho, um novo equilíbrio nessa sua balança, para que você de fato siga cada um dos seus dias com muito mais leveza e com muito mais paz. E se essa conversa fez sentido, já toca para me seguir, não perder nenhum vídeo e compartilhe com uma mulher real que também vive esse desafio. E por fim, se você ainda não faz parte da nossa comunidade gratuita do Telegram, já aponta sua câmera aqui para o QR Code ou busca aqui na descrição do vídeo o link que vai te levar diretamente lá para a nossa comunidade. Afinal de contas, a nossa conversa começa aqui, mas termina lá no nosso grupo do Telegram e vai ser precioso estar lá com você. Vamos juntas fortalecer esse novo olhar e encontrar um novo ponto de equilíbrio entre trabalhar e viver, entendendo que, acima de tudo, importante é você ter o orgulho, a clareza e a leveza de dizer quem é você. Nos vemos no próximo episódio. Namastê!